Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1059 do STF. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E também aquele convite especial para você ativar o sininho para ser avisado de todas as notificações. Por último, você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde lá também postamos novidades jurídicas diariamente. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado foi inserido no artigo 15, inciso 8º da Lei 8.080 de 90, que é a Lei Orgânica do SUS. E o destaque ficou da seguinte forma: a requisição administrativa para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrente de situações de perigo iminente de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, prevista na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, Lei 8.080 de 90, não recai sobre bens e ou serviços públicos de outro ente federativo. Amigos, o artigo 15, inciso 8º da Lei do SUS determina que a União, os Estados, DF e municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições: para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Esse dispositivo ele precisa ser lido à luz do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que diz que no caso de perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vocês perceberam qual é a palavra diferente que tem no artigo 15, inciso 8º da Lei do SUS em relação ao artigo 5º, inciso 25 da Constituição? O que tem a mais aqui na Constituição? Veja só, aqui tem que a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Então, qual é a celeuma que surgiu? O grande problema foi que esse artigo 15, inciso 8º, e aqui pela primeira vez, ou melhor, pelo menos em relação à demanda que deu origem a toda a celeuma que acabou ocasionando essa ADI, foi lá em 2005, quando a União decretou intervenção administrativa de bens, ou melhor, de hospitais do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a União, enquanto ente, intervindo em hospitais de outro ente federativo. E aí, por conta disso, o Partido Democratas propôs essa ADI, isso daí foi o motivo que ensejou essa ADI, a 3454, e a interpretação que se deu foi exatamente que essa intervenção prevista lá na lei do SUS não pode se dar em outros entes federativos, e sim em bens particulares. E aqui o grande argumento foi o princípio da horizontalidade. O ministro Alexandre de Moraes ele explicou que, por conta do princípio da horizontalidade, não existe hierarquia entre entes. Então não é possível a União, por exemplo, requisitar bens de outros entes federativos. Então, essa foi a interpretação de que o artigo 15, inciso 8º da Lei do SUS, ele deve ser interpretado de tal forma que essa requisição administrativa não recai sobre bens ou serviços públicos de outro ente federativo. Próximo julgado do dia foi inserido também na Constituição Federal, lá no artigo 128, parágrafo 5º, e trata-se de uma tese, a tese fixada na ADI 400. A tese ficou da seguinte forma: a atribuição
de iniciativa privativa ao governador do Estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público Estadual contraria o modelo delineado pela Constituição Federal, nos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2d e 128, parágrafo 5º. Amigos, o artigo 128, parágrafo 5º, nos diz que leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Acontece que a Constituição do Espírito Santo trouxe a atribuição privativa do governador do Estado para leis que dispunham sobre a organização do Ministério Público Estadual. E aí, gente, isso é constitucional? Gente, isso é flagrantemente inconstitucional. Isso daí é totalmente o contrário do que está previsto expressamente na Constituição Federal. A atribuição privativa aqui é do Procurador-Geral de Justiça do respectivo Estado. Está previsto na Constituição Federal expressamente. A Constituição Estadual não pode trazer uma previsão diversa que vige o princípio da simetria. Então, gente, flagrantemente inconstitucional. E aí não é só um destaquezinho aqui pequeno do julgado que traz que, na esfera estadual, coexistem dois regimes de organização. Quais são? No âmbito federal, a Lei Orgânica Nacional, que é a 8625, então ela tem aplicação também nos estados, naquilo que for compatível, e no âmbito estadual, a lei orgânica do respectivo estado, que ele vai delimitar aquelas regras previstas na Lei Orgânica Nacional, e a iniciativa de propositura da Lei Orgânica do Estado, ela é do Procurador-Geral de Justiça. Próximo julgado é a tese fixada na DPF 893, e ela foi inserida lá no artigo 66 da Constituição Federal. A tese ficou da seguinte forma: o poder de veto previsto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, não pode ser exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 dias. Gente, o artigo 66 da Constituição Federal diz que a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República que, aquiescendo, o sancionará. E aí, parágrafo 1º. Se o Presidente considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado os motivos do veto. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Gente, o caso aqui foi o seguinte: uma determinada lei foi votada, foi enviada para sanção ou veto do Presidente, passou os 15 dias úteis. No 16º dia, o Presidente da República vetou, parcialmente, vetou ali um dispositivo da lei. Esse dispositivo, naturalmente, após o veto é enviado ao Congresso, que vai manter ou derrubar esse veto. E aí esse veto foi mantido. Diante disso, o Partido Solidariedade apresentou uma DPF dizendo: olha, se passou o 15º dia, esse projeto de lei ele foi automaticamente sancionado. É o que dispõe o artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Federal. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente importará a sanção. Então não é possível que seja feito veto após. E mesmo que esse veto seja confirmado pelo Congresso, mesmo assim não é possível convalidar uma inconstitucionalidade. Então, esse dispositivo ele deve ser considerado sancionado. E aí, o Solidariedade tinha razão? Tinha. De fato, passou o 15º dia, não vetou, a lei está promulgada. Não tem o que discutir. Ah, mas o Congresso quer revogar essa lei. Então, o Congresso edite uma nova lei revogando essa lei, mas a lei está
promulgado, esse veto é absolutamente inconstitucional e, como inconstitucional, ele não pode ser convalidado sequer pela manutenção da derrubada do veto pelo Congresso. O próximo julgado do dia também foi inserido na Constituição Federal e foi a tese fixada na DPF 188. À luz da Emenda Constitucional 53 de 2006, é incompatível com a ordem constitucional vigente a adoção para fins de repartição das cotas estaduais e municipais referentes ao salário-educação do critério legal de unidade federada em que realizada a arrecadação desse tributo, devendo-se observar unicamente o parâmetro quantitativo de alunos matriculados no sistema de educação básica. Gente, o salário-educação é uma contribuição social que é destinada ao financiamento de programas e ações voltadas à educação básica, e ele está previsto lá no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal. E os recursos do salário-educação são divididos em cotas. Cotas essas que têm como destinatários a União, os estados, o DF e os municípios. E aí a Lei 9424 de 96, ela traz critérios para a distribuição dessas cotas do salário-educação. Acontece que a partir da Emenda Constitucional 53 de 2006 foi incluído o artigo 212, parágrafo 6º na Constituição Federal. Veja só o que ele diz. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica das respectivas redes públicas de ensino. Ou seja, qual é o critério aqui para a distribuição das cotas? É o número de alunos matriculados na educação básica, não traz nenhum outro critério. Quem tem mais alunos recebe mais, quem tem menos alunos recebe menos, de forma proporcional. Então, esse dispositivo da Lei 9429, e aí era o artigo 15, parágrafo 1º da Lei 9429, que traz ali outras formas de distribuição, se tornaram inconstitucionais em virtude da Emenda Constitucional 53 de 2006. Em resumo, qual é o único critério para a distribuição das cotas do salário-educação para estados e municípios? É o número de alunos matriculados. Então, vai ser uma distribuição proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica, não é? Da rede pública de ensino. O próximo julgado do dia diz respeito à Resolução 184 do CNJ. Trata-se do julgamento da DI 5119 do DF e o destaque do julgado ficou assim: é constitucional a Resolução 184 de 2013 do CNJ, no que determina aos tribunais de justiça estaduais o encaminhamento para eventual elaboração de nota técnica da cópia de anteprojetos de lei de criação de cargos, funções comissionadas e unidades judiciárias. Veja só que dispositivo interessante nessa resolução do CNJ. Artigo 1º. Os anteprojetos de lei de criação de cargos de magistrados e servidores, cargos em comissão, funções comissionadas e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário da União obedecerão ao disposto nesta resolução. Parágrafo 3º. Os tribunais de justiça dos estados devem encaminhar cópia dos anteprojetos de lei referidos no CAPT ao CNJ, que, se entender necessário, elaborará nota técnica nos termos do artigo 103 do Regimento Interno. A Resolução 184 do CNJ de 2013, ela foi editada em consideração à Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual é o objetivo dessa resolução? É visar uma execução orçamentária responsável e equilibrada, em resumo. E aí, para isso, ela traz critérios para a criação de cargo de magistrado, servidor, cargo em comissão, função comissionada, unidade judiciária, enfim, traz critérios. E, além disso, e aí foi o ponto que pegou, ele traz lá no parágrafo 3º do artigo 1º que sempre que o Tribunal de Justiça tiver um anteprojeto de lei
que trate sobre qualquer dessas coisas, né, criação de cargos, etc., ele vai ter que encaminhar a cópia do anteprojeto ao CNJ. E o CNJ, se entender necessário, ele vai elaborar uma nota técnica. E aí o problema é que a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, a ANAMAGES, entendeu que esse dispositivo feriria a autonomia dos tribunais de justiça dos estados. Acontece que esse não foi o entendimento do STF. O STF entendeu que não havia ali, não feriria a autonomia de nenhuma forma, não havia tratamento anti-isonômico também, ou seja, não feriria a isonomia, e que, ao contrário, se entendeu que esse dispositivo ele prestigia o cumprimento da missão institucional do CNJ para realizar o controle financeiro em relação a toda a magistratura nacional, bem como o respeito ao federalismo, a autonomia dos entes federativos, quanto à programação financeira orçamentária e o autogoverno dos tribunais quanto à gestão de recursos humanos, até porque aqui se trata unicamente da elaboração de uma nota técnica que vai ter muito mais uma função de diálogo e aperfeiçoamento das disposições previstas naquele projeto de lei, naquele anteprojeto de lei, na verdade. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não é nosso membro do Clube da Lei. Não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o nosso material, vai poder fazer um cadastro gratuito na plataforma, acessar vários materiais de degustação também gratuitos e você vai poder entender como é que funciona esse método de estudo que te permite um estudo integrado de lei seca e jurisprudência. Tudo o que você precisa para um estudo completo, dinâmico e super atualizado desses dois pilares para poder com certeza te ajudar a melhorar muito nas tuas provas daqui para frente e também na tua atuação profissional. Então, qualquer dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp, no Instagram, que estamos aqui para te ajudar a entender como utilizar esse material da melhor forma possível no seu dia a dia. Então, por hoje foi isso, eu agradeço a vocês e até a próxima.